Bem-vindos a mais uma conversa da Roca Lisboa Gallery. Hoje teremos a presença do Paulo Parra, um designer multifacetado. Para além do design, é curador, historiador, crítico e colecionador. O que torna esta conversa uma conversa com grande expectativa da minha parte, até porque são poucos os colecionadores de mobiliário e design contemporâneo português, e penso que será uma ótima oportunidade de podermos perceber um pouco melhor do que é a obra de Paulo Parra e da sua coleção. Paulo, mais uma vez obrigado por esta oportunidade e gostava de desde já perceber, se calhar de uma forma muito genérica, acredito, esta atração do design de cadeiras, até porque o Paulo, na sua carreira até os dias de hoje, não desenhou nenhuma nem duas, desenhou mais de uma dezena delas. Era tentar perceber nesta múltipla leitura que o Paulo tem sobre o design e das várias peças, desde pedais a motas, a automóveis, quer dizer, uma panóplia enorme de objetos, mas depois já parece-me a mim uma atração para com este objeto tão diferenciador, diria assim. Bom, a cadeira acaba por ser um objeto icónico dentro daqueles objetos que qualquer designer produz. Depois tem aquela parte interessante da relação com o corpo humano, muita proximidade, em que as questões do conforto são colocadas. E, portanto, digamos que é um desafio, pelo menos nos primeiros tempos de designer, desenhar uma cadeira. Como o meu percurso já vai longo, é natural que eu tenha desenhado várias e que vão desde esta cela, que no fundo é um assento, até à cadeira para o Presidente da Comissão Europeia, que é um trono, e portanto entre o assento e o trono temos uma distância muito grande e qualquer uma delas só foi um grande desafio. E portanto digamos que tentamos sempre melhorar, por um lado, as condições de conforto das pessoas que são os possíveis utilizadores das cadeiras, por outro lado, abraçar outros ideais, como por exemplo é o caso destas duas que aqui estão, em que a sustentabilidade está muito presente, uma vez que essa cadeira monte é... Tal como o nome diz também. Exatamente. Eu também gostava de relevar, vá lá, esta questão das premissas, isto é, quando a relação entre a cela e o trono, não é? Há aqui uma premissa, circunstância daquilo que nos é proposto, que faz, na verdade, que o produto final seja diferenciado. E nesse sentido, e olhando nesta questão destas duas, da cela e do monte, há aqui a base da tradição, não é? Há aqui uma Portugalidade, há aqui... isto é um fio condutor, ou realmente, tal como eu dizia, cada objeto ou cada encomenda tem a sua circunstância, o seu cliente, o seu utilizador, e o objeto por si é desenhado e encaminhado para esse fim? Depende. Estas duas, eu vivi muitos anos no Alentejo, tenho uma ligação muito grande com essa região de Portugal e, portanto, é natural que eu explore, até porque são objetos que estão presentes na minha vida desde muito novo e, portanto, exploro alguns materiais ou algumas formas que estão presentes na cultura, numa cultura tão ancestral como a cultura alentejana. E, portanto, a cela partiu disso precisamente, de eu achar que a cortiça não servia só para fazer rolhas na altura e, portanto, trabalhar a cortiça, dar-lhe uma nova dignidade. A cela foi apresentada em Barcelona em 96 e no mesmo ano foi apresentada também em Lisboa na Experimenta.
em Barcelona, na Primavera del Desenho. Desde essa época e na altura tornou-se uma peça muito inovadora na área da cortiça, uma vez que não havia objetos de grande escala feitos em cortiça. Normalmente a cortiça servia para fazer rolhas e pouco mais. E coxos e tarros, coisas mais tradicionais do Alentejo. E eu decidi experimentar fazer um objeto com caráter lúdico, dinâmico, interativo, para apresentar. Primeiro que tudo foi único e simplesmente porque me apeteceu fazer e falei com os artesãos, e depois houve a oportunidade de eu apresentar na Primavera del Desenho, na delegação portuguesa que lá estava representada, e portanto e assim foi. Depois viemos também para Lisboa, como eu já disse, para a Experimenta. Podemos, se calhar, particularizar um pouco a concepção, isto é, a estrutura de como é que... Isto é uma peça una em cortiça, tem uma estrutura, como é que... Ela é feita por placas, uma vez que a cortiça é um material caro, por um lado, e por outro lado tem que se respeitar também o seu peso ambiental e, portanto, quanto menos cortiça se puder usar, melhor, e nesse aspecto ela não é maciça. A primeira, o artesão fez-la maciça, mas eu disse-lhe que não era para ser maciça, ele tinha percebido mal. Só é maciça na parte superior. Depois o resto são placas, que até são iguais e que, portanto, são coladas, digamos assim, à parte superior e permitem criar esta estrutura, que depois leva uma pega em pele natural, que também é um elemento muito utilizado, por exemplo, nas botas. Normalmente os vaqueiros ou as pessoas que montam a cavalo, há uma tradição de fazer botas. Curiosamente, a maior parte das pessoas pensa que aquelas botas texanas nasceram no Texas, mas não nasceram no Texas, elas nasceram no sul da Península Ibérica, no Alentejo e na Andaluzia. Foram levadas para o Texas pelos espanhóis quando eles dominavam o México, porque o Texas pertenceu ao México. E, portanto, e daí as botas de cowboy são botas alentejanas ou botas andaluzas, não há mais, não foram os cowboys que inventaram aquelas botas. E, portanto, eu lidei com esses artesãos, até porque tive essas botas na minha infância, e umas até ainda estão expostas, minhas, desenhadas por mim, estão expostas no museu em Évora, no MADE, e, portanto, digamos que o desafio foi utilizar os materiais tradicionais, mas dar uma forma completamente inesperada. Esta cela tem 3 utilizações possíveis, uma delas será assim, outra é colocá-la em pé e ela serve como banco, outra é colocá-la deitada no chão e ela serve como encosto, como as celas dos cowboys, digamos assim, sim. Que também não são dos cowboys, porque as celas são também... Dos vaqueiros, exatamente, também peninsulares e foram levadas para lá. E, portanto, a cela tem essa dinâmica de ter várias... E depois foi aqui até na própria Roca que foi apresentada uma nova coleção, por acaso não foi na Roca, a segunda vez que foi apresentada é que foi na Roca, a primeira vez foi nas Tapeçarias de Porto Alegre, que também é uma empresa que tradicionalmente está no Alentejo, embora tenha uma delegação em Lisboa e tem uma galeria muito gira ali perto da Rua do Século, e, portanto, foi lá apresentada uma coleção que se chamava Design Natural e que tinha peças que têm a ver também com o processo e com o pressuposto de utilização da cela, que é multifacetado, multiusos e, portanto, tudo tem cortiça e pele só. A partir daí, penso que a cortiça ganhou progressivamente uma dinâmica diferente. Esta cadeira, ou este banco, acabou por navegar por muitos locais e muitas exposições, não é? Eu recordo-me de a ter visto em várias ocasiões, quando havia uma mostra de vários designers portugueses. À época, lembro-me ou não estou... Não, a sala já... Acabou por ter um percurso muito rico, não é? Isso provavelmente também foi o meio que permitiu que a cortiça ganhasse uma outra visibilidade. Sim, enquanto, porque ao ser matéria-prima ao ser apresentada em exposições de design, não é, tinha um impacto maior e provavelmente, não sei se ela já viajou mais do que eu, mas já viajou bastante, porque já esteve na China, já esteve no Brasil, já esteve nos Estados Unidos, já esteve em Inglaterra, na Alemanha, Espanha, França, sei lá, percorreu várias bienais. Normalmente quando havia ou quando há uma representação de design português, a sala está sempre presente.
porque de facto é um objeto um pouco invulgar na sua concepção. E porque já tem uma história longa, não é? Digamos assim, no contexto do design português, não é? Porque é uma peça dos anos 90, início dos anos 90, e foi apresentada, como já dissemos, em 96. A cadeira monte, eu fui sócio fundador de uma instituição que chamava SUS Design, que se chama de SUS Design, e na altura fizemos um projeto com o artesanato alentejano e eu decidi redesenhar a cadeira tradicional alentejana e voltar a colocá-la um pouco nas suas raízes, porque tradicionalmente a cadeira alentejana não era pintada. Era isso que eu ia perguntar. Não pode ser, não é? Tradicionalmente a cadeira alentejana era a cadeira que assumia a cor natural dos materiais, o bunho e a madeira, não é? E portanto quis devolver-lhe essa originalidade de não aplicação de cor, que é uma coisa romântica do final do século XIX, pintar a cadeira e depois, ainda para mais, depois ainda, além de pintar a cadeira, que é do século XVIII, ainda há depois a decorada, que é aquela mais conhecida com as flores, que é do século XIX. E, portanto, redimensionei, digamos assim, algumas das medidas principais e fiz duas versões, uma baixa, com costas baixas, e outra com costas altas, que é aquela em que está Quando nós falamos da cadeira tradicional alentejana, é a cadeira baixa ou a alta já é uma variação por si? Isto é, era uma cadeira para se estar junto à lareira, para estar junto à lareira, cozinhar, porque era aí que boa parte da atividade doméstica ocorria, ou, que é uma dúvida que eu tenho, não sei se o Paulo saberá responder, se a questão da cadeira alta é uma variação que alguém em tempos achou que devia ocorrer e que na sua pureza, na sua originalidade, a cadeira é uma cadeira baixa? Não, a cadeira alentejana tem várias dimensões, que vão normalmente desde a cadeira de criança, depois tem a cadeira de costura, que é essa que diz que é para costurar ou então é para estar perto do lume de chão, como se diz no Alentejo, que não se utiliza muito a expressão lareira, só em casas mais sofisticadas, normalmente é o lume de chão. E esta cadeira é uma cadeira de caráter mais popular. Depois tem a cadeira de mesa, que será a cadeira alta, que é essa, mais ou menos, e depois ainda tem a cadeira de braços, que normalmente era a cadeira do senhor da casa e que normalmente só ele que sentava nela, pelo menos a tradição assim o diz. E portanto tem, até nisso, a cadeira alentejana tem uma configuração muito curiosa, que é esta adaptação a diversas idades e diversas utilizações, por um lado, e por outro lado tem outra coisa que é uma questão ergonómica muito interessante, que é, além de permitir o arejamento, não é? Porque como tem fibras vegetais onde nós nos sentamos, permite um certo arejamento e portanto não aquecer tanto o corpo. Por outro lado torna-a mais leve e por outro lado ainda torna-a muito mais confortável, porque eu costumo dizer na brincadeira que a cadeira alentejana dança, ou seja, porque essas fibras permitem que ela se mexa e como ela se mexe, ela adapta-se mais facilmente ao corpo e torna-se mais confortável. E portanto, digamos que é uma cadeira com embora seja uma cadeira tradicional, é uma cadeira com uma componente de design extremamente elevada. Já outras cadeiras que eu desenhei teriam outros interesses, outras paisagens e por exemplo, a cadeira que desenhei para o Presidente da Comissão Europeia, na altura fiz uma entrevista com ele e ele disse-me que o livro era o objeto preferido dele, então eu decidi, a partir de um livro, fazer uma cadeira... À época de Durão Barroso? Sim. Fazer uma cadeira que fosse biblioteca, ou seja, pudesse levar alguns livros na parte inferior e era uma cadeira trono, uma cadeira de estado, uma cadeira estática, com formas muito retilíneas e muito impositiva, materiais muito nobres, madeiras exóticas, portanto nada de aço inox, uma pele muito sofisticada, ao contrário destas duas peças que usam os materiais mais em bruto, mais rústicos,
e mais na sua configuração tradicional. Aquela cadeira, não, inclusivamente o casamento das madeiras foi tudo muito bem selecionado e só fizeram 5 exemplares. Portanto, a primeira ficou para o Presidente da Comissão Europeia, para o Durão Barroso, a segunda ficou para mim, a terceira ficou para a empresa que fez a cadeira, a quarta ficou para um museu em Paredes e a quinta foi leiloada para os refugiados da Unesco na China. Esteve lá numa exposição e depois ficou lá para leilão. E, portanto, entre isso, há cadeiras para todos os gostos, desde cadeiras que são feitas em materiais muito softs, borrachas, como foi aquela que ganhou o prémio da Arflex. Mas, por exemplo, essa cadeira em borracha é uma motivação que ocorre, não é do nada, mas ocorre por uma ocasião de um dia, ou há, no concreto, um cliente, tal como havia nesse projeto do Durão Barroso, um cliente e o objeto é efetivamente pensado de acordo com uma vontade não pensada ou sonhada pelo Paulo, mas por alguém que coloca algumas premissas em cima da mesa para o arranque do projeto. Há de tudo. Naquele caso, no caso da cadeira da Arflex, que eu chamo de Arflex, a Arflex é uma grande empresa do grupo Pirelli, que faz materiais, borrachas, pronto, enfim, utiliza o know-how que a Pirelli tem nessas áreas e, portanto, eu achei que era oportuno para um concurso em que Portugal tinha acabado de entrar na Comunidade Europeia, Portugal e Espanha, seria interessante fazer um projeto que utilizasse esses materiais, por um lado, mas por outro lado mostrasse uma utilização da cadeira. Ela é uma chaise longue, não é uma cadeira normal, e portanto que mostrasse uma utilização da cadeira muito mais descontraída daquilo que se esperava que viesse a ser a Europa comunitária nas próximas décadas, e parece que não aconteceu. Mas, e, portanto, eu como muitas vezes tenho uma cama grande também do grupo Pirelli, ou então no chão, gosto de espalhar os livros, gosto de estar à vontade, gosto de ter o portátil de um lado, gosto de trabalhar com uma superfície imensa à minha volta para poder pôr as coisas todas e estar à vontade. Achei que essa cadeira de repouso poderia, porque ela está perto do chão e permite chegar a casa, depois é muito leve, pode colocá-la em qualquer lado e, portanto, ela com o sofá volume, que é outra peça também muito insólita, que são peças que vão beber também um pouco à contracultura dos anos 60 e, portanto, são peças irreverentes. Eu acho curioso o Paulo admitir essa questão do ir beber. Por vezes o que eu vou sentindo também em outros designers, em conversas que vamos tendo, é que há de algum modo, uma resistência às influências. Quase que se constrói uma narrativa da originalidade que todos nós sabemos que não existe, não é? Mas eu acho muito curioso essa questão dessa frontalidade, de assumir a questão das influências no desenho do objeto. Fazer design é como cozinhar. Nós temos que ter os ingredientes e não inventamos os ingredientes, portanto, eles já existem. Alguns designers acham que são inventores, confundem as atividades. O que acontece basta dizer que grandes arquitetos e designers como Peter Behrens ou Corbusier eram pessoas muito... eram os grandes estudiosos, por exemplo, da arquitetura clássica e nunca tiveram problemas em assumir as suas referências. Portanto, eu também não tenho. Eu tenho referências, não inventei a partir do nada, aliás, não fui eu que inventei a cadeira, ela já estava inventada. Agora, eu o que tento é fazer 2 tipos de processos essenciais, ou até podemos falar em mais 2 ou 3, mas
base, muito ligado às raízes culturais, que é a parte nacional, portuguesa, alentejana, enfim, e portanto trabalhar essa Portugalidade, como referiu há pouco, por um lado. Por outro lado, fazer uma ponte com um universo que pode ser um universo muito pessoal, ou então pegar numa utilização que é menos convencional, que é, por exemplo, eu gosto muito dessa contracultura dos anos 60, por uma série de motivos que escapam à questão política, mas se prendem muito mais com a luta entre gerações, com a necessidade que foi sentida de se mudar a sociedade e da sociedade se tornar uma sociedade provavelmente menos cinzenta, muito mais colorida, muito mais agradável de ser usada ou de ser vivida, e portanto quer essa cadeira EM, quer o sofá volume têm essa vontade expressa. O sofá volume, por exemplo, é praticamente impossível encostá-lo a uma parede, porque eu não quis mesmo que ele fosse encostado a uma parede. Ele é uma figura central na casa e, portanto, ele é de baloiço e, portanto, tem as costas curvas. Bem, só uma pessoa com muita generosa é que vai encostar aquele sofá a uma parede, porque ele não é para ser encostado a uma parede. Ainda para mais tem aquela capa que depois, quando nós nos sentamos, se abate e modela o corpo. Portanto, seja o sofá volume, seja a cadeira EM, que está no chão, e que, portanto, é para estar no chão e é para ser posta em pé, encostada a uma parede, se eu precisar de espaço, por exemplo, ou o sofá também pode ser encostado de qualquer forma, porque são peças muito leves, com novos materiais, que também a contracultura dos anos 70 na área do design e da arquitetura utilizaram bastante, e portanto, digamos que são essas, digamos, as suas raízes. Por outro lado, eu gosto muito do que é essencial, isso também é uma vertente que eu tenho herdada da cultura alentejana, e portanto, aliás, o livro editado pela Roca, acho que chama-se precisamente Design Essencial, precisamente porque há uma essencialidade que eu procuro em muitas peças que desenho. E, por exemplo, a cadeira essencial tem essa essencialidade porque ela só tem quase o arquétipo da cadeira que a criança desenha quando está na escola primária, e que são 4 pés e umas costas, e portanto, digamos que ela vai à procura dessa transparência, dessa quase essencialidade dos limites da cadeira e mais nada. E portanto, digamos que entre estes universos, todos nós somos pessoanos de alguma forma e portanto assumimos diversas personalidades, e também um designer o desafio que é colocado é que vai determinar muita coisa, não é? Nesta valência multifacetada, não só de quem conhece a obra do Paulo sabe que o Paulo não se cingiu apenas ao design de cadeiras, e sim a uma multiplicidade de outros objetos e de natureza diversa. Eu gostava de podermos falar um pouco de uma outra de outra faceta do Paulo, que é de colecionador, e se calhar primeiramente perceber como é que tudo começa enquanto designer, enquanto homem do ofício, se interessa por colecionar objetos de outros colegas, não é? Bem, quando eu estava a estudar havia poucos museus de design e eu achei que poderia aprender com os mestres alguma coisa, e portanto comecei a comprar peças de grandes designers internacionais, Polaroids ou Kodaks ou outras peças que eu poderia, giradiscos, pronto, enfim. Mas essas aquisições não era para uso e acabaram por ficar em arquivo, não, era logo... Era para aprender, olhar para os objetos. Era uma situação pedagógica, não é? Em fundo, eu comprava uma câmara do Dayfrus, uma Polaroid, para perceber como é que ele a tinha desenhado, o que é que ele tinha feito ali de inovador. Claro que, a partir de uma determinada altura, o Rogério Ribeiro, que foi meu professor e meu orientador e criou o curso de design ali na Faculdade de Belas Artes, design de equipamento, convidou-me para fazer uma exposição com a coleção lá na Casa da Cerca, e eu acedi, e a partir desse momento achei que
tinha que me profissionalizar em termos de Mas então, como colecionador. Por essa altura, na Casa da Cerca, a coleção já tinha uma dimensão interessante. Já tinha cerca de 500, 600 peças, já era bom, mas neste momento a coleção internacional ultrapassa as 3.000 e a coleção nacional deve andar pelas 750, mais a coleção de artesanato alentejano deve andar por volta das 200, 250. Portanto, que são as três grandes coleções, as três grandes áreas, digamos, de colecionismo que eu tenho tido no design. Não estou arrependido, quer dizer, por um lado, o facto de eu ter investido tempo a colecionar design, deu-me um conhecimento muito profundo dos grandes mestres. Posso dizer que a coleção internacional, neste momento, em Évora, estão expostas só 5 peças dos 25 principais designers mundiais. Mas eu, neste momento, já tenho 6 peças dos 50 principais designers mundiais, o que é um caso único em todo o mundo. Quer dizer, nem o MoMA, não há nenhum sítio que tenha 6 peças dos 50 principais designers, pelo menos que eu conheça. E eu conheço bem as coleções dos outros, como deve calcular, se estou na área e como, enfim, quem me conhece sabe, eu sou muito empenhado naquilo que faço, portanto conheço bem a coleção do MoMA, do Centro Jorge Pompidou, do Sandlung de Munique, portanto sei o que é que eles têm. E esta foi uma especialização minha, portanto, ter 6 peças de 50 dos principais mestres do design não é fácil. Ainda há pouco tempo comprei uma nos Estados Unidos, muito rara também, e portanto, digamos que esse foi o fio condutor que me levou a criar a coleção. Ter, por um lado, uma boa representação, ou excelente até, direi, porque tenho 6 no mínimo, não é? Sei lá, Dieter Rams tem bem, mas 20, Philippe Starck tem também não sei quantas, pronto, eu estou a dizer no mínimo ter 6. E há alguns que são muito difíceis, Marianne Brandt, por exemplo, arranjar 6 peças é muito difícil. Por exemplo, Peter Behrens até tem mais do que o MoMA de Nova Iorque, tem cerca de 12 ou 13 peças mesmo, eles têm depois desenhos e coisas do género. Portanto, e as peças de Peter Behrens, por exemplo, são peças bastante valiosas e muito procuradas, e tem algumas muito raras mesmo. E portanto também arranjei as peças num bom tempo, não é? Porque agora toda a gente sabe o que tem, na altura muita gente não sabia bem o que tinha. E depois eu nas minhas viagens ia trazendo, pronto, ou então comprava no início do eBay, comprava nas leiloeiras, pronto. Também tinha uma oferta muito grande de locais onde procurar e, portanto, a coleção foi crescendo assim. Depois tem outra centralidade, que é ícones e clássicos do design, ou seja, tudo o que sejam peças que eu considerei ou que outros autores consideraram como sendo clássicos do design, também lá estão representadas na maior parte dos casos. Portanto, é uma coleção que foi feita por um designer que também é professor numa universidade, neste caso na Universidade de Lisboa, e, portanto, que tem as ferramentas de investigação bem afinadas, porque é uma das coisas que tem que fazer para subir na carreira e, portanto, digamos que é uma coleção fora do baralho no contexto internacional, porque não é uma coleção que começou como investimento. É evidente que não vou dizer que agora não tenha sido aliás, muitos dos meus colegas dizem que eu tive muito mais vis a investir no design do que na bolsa, não é? Porque a bolsa anda para baixo e para cima e o design só sobe. Mas não desce de valor. Portanto, também é preciso saber comprar, evidentemente, mas depois também uma pessoa já tem um nome na praça e, portanto, as coisas aparecem naturalmente. E relativamente à coleção portuguesa? A coleção portuguesa foi o mesmo princípio, mas foi, quer dizer, mais ou menos, porque eu depois, numa determinada altura, tinha tantas peças internacionais que pensei, até parece mal ter poucas peças portuguesas e ter tantas internacionais. E numa determinada altura pensei, bom, vou fazer uma razia, como tenho muitos fornecedores, arranjo com facilidade peças, e numa determinada altura comecei a comprar muita, deixei de comprar praticamente internacional e foquei-me no nacional. E portanto, a história da Vista Alegre, do Olaio, da Marinha Grande, de ter peças desde o século XVIII, mais ou menos, até ao século, tudo, as grandes cerâmicas, Sacavém. Bom, tudo isso está representado na coleção. Pratas de Leitão e Irmão, por exemplo, que é
uma boa orivesaria portuguesa. Portanto, digamos que as principais marcas, até a panela de pressão da Cilampos do João Ratão e da Carochinha, lá está. Portanto, e o livrinho respectivo, mais o cinzeiro, e portanto tudo aquilo faz um conjunto bastante raro de encontrar naquele contexto, uma vez que é uma coleção de design português que é feita mais uma vez por um designer e, portanto, eu investiguei muito, até porque sou professor de História do Design Português, e investiguei muito sobre a história do design português, e as coisas acabam por se interligar umas com as outras. E no caso em particular das cadeiras, que também em si é um grupo, não é? Uma secção da coleção portuguesa muito interessante e provavelmente único em Portugal. Nem mesmo o MUD hoje conseguirá ter um acervo como o que o Paulo apresenta relativamente ao design de cadeiras. Não, pelo menos que eu saiba é o maior acervo, não só português como mundial, uma vez que estamos a falar de design português, claro. Mas são perto de 100 cadeiras, das mais diversificadas origens, porque não são só cadeiras designers, são também, por exemplo, as tradicionais cadeiras alentejanas, ou de couro lavrado, ou de, pronto, enfim. Rabo de bacalhau. Exatamente, todas elas lá estão representadas, mas é evidente, até porque tenho a sorte de sendo designer, ter colegas designers e, portanto, tenho acesso a algumas peças dele, conheço bem os trabalhos deles, até porque cresci com eles, e, portanto, até aí consigo selecionar com alguma facilidade as peças que mais me interessam e, portanto, é um percurso mais ou menos que vai desde a cadeira de tábua, que foi introduzida pelas ordens religiosas em Portugal no século XII, XIII, quando houve a Reconquista, até, digamos, à cadeira do Tony Grilo, que representa uma imagem de uma cadeira escultura e que, portanto, é mais um objeto de contemplação do que propriamente uma peça para sentar e, portanto, temos essa baliza, digamos, na coleção entre estes dois grandes opostos, que é uma cadeira de tábua e a cadeira do Tony Grilo. E, portanto, no meio disso tudo temos a representação dos grandes designers, arquitetos portugueses. A exemplo dessa cadeira do Tony Grilo, a coleção continua a ser alimentada, continua a crescer. Sim, se bem que ela tem alguma tendência para ter ficado mais ou menos no século XX. XXI ainda não muito. E quer dizer, também não interessa muito, no contexto histórico, ter peças que estão à venda nas lojas novas. Quer dizer, não é isso. Posso dar um exemplo, por exemplo, da coleção internacional. Há um relógio de um grande designer italiano que só foi editado durante um ano ou dois por aquela marca, que é Ritz Italora, que é uma marca italiana antiga, e que agora é vendido pela Alessi, consegue arranjá-lo da Alessi. É evidente que o meu é o Ritz Italora, o original, não é o da Alessi, portanto eu sempre procurei que houvesse nesse aspecto os objetos fossem de primeira geração. Por exemplo, não vou citar nomes, mas a maior parte ou alguns dos museus principais design não têm o original do Dieter Rams, que não é só do Dieter Rams, que também aparece errado, porque é do Dieter Rams e do Wagenfeld, mas daquele sistema Hi-Fi da Braun. Branco. Sim, porque o original, a cabeça dos giradiscos é branca de plástico e foi desenhada pelo Wagenfeld. Depois fizeram uma, o Dieter Rams tirou aquela e desenhou uma em tubo de alumínio, mas que já não é original. Portanto, estas coisas, estas particularidades que são muito pequenas, só quem sabe mesmo, é evidente que uma grande leiloeira sabe esta diferença, não é? De resto não é fácil. E portanto, quer dizer, eu no meu percurso, eu estou à beira já desenhei o carro elétrico, mas estou agora a construí-lo, e portanto o percurso vai desde a simples garrafa para beber água até ao carro elétrico.
digamos que na coleção também temos esse espectro bastante alargado, porque de facto o design está em muito sítio, é muito mais presente, omnipresente do que nós imaginamos e, portanto, a coleção procura corresponder também a esse tipo de... E é evidente que tu, por trás disto tudo, está o quê? Uma grande biblioteca que são 3.000 e tal livros, de tudo o que é bom, os grandes catálogos do MoMA, antigos, recentes, tem livros, por exemplo, há um designer nórdico que era filho dos reis da Suécia, e que é um dos primeiros designers nórdicos, só existe um catálogo sobre ele, é um catálogo em sueco, e eu tenho esse catálogo, portanto, ou seja, tenho livros sobre todas as peças e todos os grandes designers que alguns tive que fazer investigação, evidentemente não é muito conhecido o percurso deles. E no caso do design português, precisamente a mesma coisa. Aliás, o Nick Holland, que foi diretor da Vista Alegre durante muitos anos, quando viu a exposição lá em cima, que o Pedro também viu, dizia-me assim: eu não sabia que a Vista Alegre tinha peças tão bonitas antigas. E de facto tem, Portanto, agora, eles não sabem porque no museu deles não valorizam esse tipo, porque o olhar do designer é um olhar diferente do olhar do industrial da cerâmica. São coisas completamente distintas, não é? E, portanto, eu, ao escolher peças da Vista Alegre ou de Sacavém, eu escolho as peças que eu acho que têm uma componente de design forte, não é? E não uma componente decorativa. Pois, um olhar mais de raio-x sobre o objeto que depois a vista do industrial não atinge. Eu gostava só também que ficasse aqui gravado na nossa conversa, os aficionados das cadeiras, porque é isso que também nos traz aqui, quando e onde poderão ter a oportunidade de poder ver a coleção do Paulo? A coleção de cadeiras, só de cadeiras, ela já esteve exposta em Évora, já esteve exposta na Faculdade de Belas Artes, já esteve exposta lá em cima numa capela desacralizada em Barcelos e provavelmente, se tudo correr bem, estará exposta daqui a 2 anos ou até antes. Eu penso que ainda será antes, porque estamos a pensar em fazer uma exposição brevemente e, portanto, digamos que estes são os timings que eu posso para já avançar. Eu gostaria só de dizer que, para além de todo este percurso que temos estado aqui a falar, ainda há o professor, não é? O professor que passou por 4 instituições de ensino superior em Portugal, coordenei as 4, ou seja, fui coordenador de cada uma dessas escolas, desde a de Matosinhos, do IAD em Lisboa, da Universidade de Évora, do curso de Design da Universidade de Évora e, claro, das Belas Artes, que é onde estou agora, e onde já fui coordenador do curso, agora estou a coordenar o mestrado. E, portanto, porque acho que é importante, para além de haver um entendimento do que é o design e da prática da profissão e até do colecionismo, passar às novas gerações a importância que todo esse historial tem, seja o historial de fazer design, seja o historial de colecionar design, que é um prazer também muito grande, felizmente, desde que eu comecei. E acabamos por ter, nós que não temos esse acesso a essas peças, poder ter essa oportunidade de não apenas as acompanhar em livro ou na fotografia ou na internet, mas sim olhar o objeto na sua tridimensionalidade e percebê-lo, não é? Acho que isso, o trabalho do colecionador também é muito importante nesse sentido, em que não só os alunos, como o público em geral, poderá beber dessas exposições e olhar os objetos com outro olhar, que não apenas e só o das imagens de livros ou de internet. Sim, por exemplo, no caso das máquinas de escrever, isso é muito interessante, porque quando vira uma máquina de escrever é que percebe logo se o designer era bom ou não era, porque ela por cima até elas são quase todas bonitas, não é? Mas quando as vira ao contrário é que percebe que há uma grande diferença entre uma máquina de escrever desenhada pelo Mario Bellini e uma máquina de escrever desenhada por um engenheiro ou por um habilidoso ou até por um designer menos habilitado e, portanto, faz toda a diferença. O que acontece é que eu acabei por lidar com esses objetos no dia-a-dia, fui eu que os limpei, que os tratei, enfim, e que os acarinhei também de certa forma,
e portanto acabei por aprender muito com eles também nesse dia-a-dia. Embora, como lhe digo, as minhas referências estão são muito fluidas, quer dizer, não pego mais a conceitos. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, uma Bienal no Japão em que o tema era o tato, porque são bienais japonesas muito difíceis de participar, porque são temas, o vento, a água, o tato, e quando participei com o tema do tato, eu pensei, o que é que vou fazer que tenha a ver com o tato? E então desenhei umas luvas que davam luz, ou seja, quando eu calço as luvas, elas têm os cristais líquidos são sensíveis à temperatura da pele, alteram a sua configuração com a temperatura, não é? Estão calibrados para entre 35 e 40 graus, também não é preciso mais, e portanto emitem radiação luminosa, e portanto quando calça aquelas luvas elas emitem radiação luminosa. E portanto isto são conceitos muito aéreos, muito fluidos, e a minha forma de pensar a cultura de projeto é assim, é uma cultura muito, ou uma metodologia muito fluida, quer dizer, muito mais no etéreo do que propriamente na construção maciça. Depois temos que fazer as coisas, quer dizer, depois elas têm que acontecer, mas aquelas luvas dão-lhe iluminação pontual, permite-lhe sinalização, se encontra uma pessoa, aperta a mão à pessoa e a energia que existe naquelas duas mãos vai fazer com que as luvas ainda irradiem mais luz, e portanto tudo aquilo é um acontecimento em termos de performance. E portanto eu acho que os objetos também têm que ter essa parte da surpresa. E portanto tenho tentado inscrever isso, e claro que os objetos do passado têm menos essa capacidade, porque a tecnologia também era outra, não é? Muito bem. Por aqui ficamos, poderíamos ficar aqui muitas horas, até porque um designer interessante como Paulo Parra será difícil de trazer novamente à Roca Lisboa Gallery, e fica o desejo que vejam as outras conversas sobre o design de cadeiras em Portugal, e até breve. Eu queria só agradecer o convite e aconselhar a que vejam design. Sim, eu acho que... E sentem-se em design. Não, mas eu acho que o museu...